Você vê que é uma nação de direita, né? Prestigiou bem o Sim. nosso... Confraria, iniciar um vídeo. Agora eu entro? Ah, sim, agora sim. Não, lá. Alguma coisa está errada? Como assim? Como que está ao vivo? Eu estou fazendo a mesma coisa. Então, pessoal, já já a gente vai dar uns alôs. Deixa eu ver se eu tenho um campeonato aqui. A única coisa é que vocês baixarem o volume. Então, estamos entrando. Aqui já estamos com Sky Home Automação. Sky é muito legal. É um pessoal muito competente que trabalha com automação, o Alexandre. E o sócio dele, que também é meu conhecido, meu amigo, chamado O Cabeça. Daí o Luiz Heller também entrou aqui, a Duda Maganhoto. A Duda esteve na semana passada aqui. E daí a gente vai fazer esse contraponto, né? Porque a Duda era a nova geração. Ah, sim. A Duda e a Carolina. E elas contaram o que elas sentem hoje do mercado e elas estão há 5 anos, 6 anos formadas. E agora a gente vai falar de um pouquinho mais de 5 anos de formado aqui, né? Daí Luciana Godanzo. Rigodanzo. Tudo bem, pessoal? Vanessa Eva. Falem pra gente se estão nos ouvindo bem, isso é bem importante, tá bom? Daí vamos aqui para Gabriela Guimarães, minha irmã que eu amo de paixão. Estou hospedado na casa dela há alguns meses, logo vou embora, que ela vai se casar com um cara top. Tô feliz por vocês. Luciana dando um alô. Gilson Garibaldi entrou também, bem-vindo. Grande Gilson. Sônia Elias. Oi, Soninha. Oi, Soninha. Aí tem uma pessoa que talvez vocês conheçam de nome ou nunca ouviram falar, vamos ver, Cláudia Canales. Nunca ouvi falar, né? É uma flor. É uma flor. É uma flor. Melhor definição, uma flor, né? Cláudia é ótima, esteve aqui 2 vezes de tanta atenção que ela chamou. Nossa, adoro ela. Também adoro. Herbie Vanessa, Uniflex Bosque Gum, bem-vindos. Fabiana Rodrigues também já esteve aqui, fez faculdade comigo, adoro ela. Ela é uma grande amiga, adoro. Marcar um jantar. Planem Planejados, que bom que vocês estão aqui. Cláudia falou, honra ouvir estas meninas. Olha. Obrigada pelo meninas. Essa bela risada. Daniela Niederauer, me corrija depois, mas Daniela, bem-vinda. Cláudia disse que está ouvindo bem. Cíntia Almeida é só sorriso. Só sorriso, adoro ela. Meninas lindas. Fabiana, oi seus lindos, hoje vai ser ótimo. Realmente hoje eu tenho certeza que vai ser incrível. Priscila Rispoli, adoro a Priscila. Também. A Priscila é da Arquitetura Saudável. E essa menina, ela tem as segunda-feiras tomadas. E eu tenho que falar com antecedência que diz que vai dar boa uma hora. Vamos ver. Sônia Elias, Cláudia Sovierzolski, que nós falamos, já esteve aqui há umas 3, 4 semanas, a gente falou da arquitetura e gastronomia, ela é incrível. Estivemos num lugar chamado Rosa Thai. Sensacional. Vou levar alguém lá, vou levar a Manu lá. A Sônia Elias disse, amo essas amigas. Isso, mais 1 ou 2 minutos nós começamos os últimos cumprimentos aqui, né? A Cláudia tá dizendo um alô, Flavinha Ayashi. Oi, Flavinha. Flavinha, bem-vinda, Flavinha. Cláudia dizendo, amo esta loja da minha amiga Bernadette. Estamos numa loja sensacional, logo vamos mostrar, né, Bernadette? MB at Home. Nossa, é um paraíso com seu tamanho que nem é grande nem pequeno, numa localização incrível, né? E umas peças aqui no Alto da Glória. bem Adorei as peças, viu? Peças muito bem escolhidas. Daqui a pouco a gente vai ter que dar uma giradinha e mostrar essas peças. A Bernadette não vai achar ruim, né? Tranquilo?
Vamos lá, um dia dará. A Priscila responde falando, um dia vai dar certo. Cíntia, uma hora eu também tenho que falar com você, porque eu quero dar muita risada. Eu adoro dar risada. E a Cíntia faz isso todo dia. Leandro 2706. Esse Instagram tem esses negócios, né? Tem um código. Às vezes é um blá, às vezes é uma numeração. Leandro, me conte quem é você. Tô feliz de você estar aqui. Jessi Daledoni. Mamãe, sério? Mamãe inteirada na internet, sim. Tá? Caraca! A minha jovem mãe. Sua jovem mãe, dona Jovem Jessi. há mais tempo do que nós. Prazer em ter a senhora aqui, que privilégio, hein? Jona Tuzi Tom Surton, que legal, olha que prestígio aqui. A Pri Rispoli falando do painel ripado incrível que tem aqui atrás. Legal, hein, Bernadette? Olha, isso aí tá parte no teu pacote, não é? Sim. Tá certo. Vamos lá, Cíntia também dizendo bora lá. E o Jefferson Avex também está assistindo. Prazer em ter vocês aqui. Pô, bastante gente, hein? Vocês devem ter muito prestígio, hein, né? É vocês e para o mundo, né? Ai, a gente também com tanto tempo na estrada, a gente pelo menos tem que verdade. enganar alguns Aquelas amigos. meninas tinham 5 anos na semana passada, um pouquinho mais de 5, né? Só um pouquinho mais. Tá bom, então nós vamos começar agora. Muito boa noite, pessoal. Estamos aqui com Olga Bergamini, Rosa Daledoni, duas arquitetas singulares, emblemáticas. A Rosa, não sei se gosta ou não gosta, mas eu vou dizer. Lendas! Quase 40 anos ou 40 anos de história, de batalha na arquitetura em Curitiba e região, não é? Sem dúvida. Olha, é um privilégio falar com vocês. Eu tenho meus 20 anos de formado e vocês estão com 40 anos aproximadamente, não é? Final do ano agora eu completo 40 anos que saí da faculdade, mas Caraca! mais de 5 anos de faculdade, então Mas a gente faz uma compensação. Mais ou menos por aí. Mas olha, essas duas eu acho que começaram na faculdade com 10 anos de idade, não é possível, né? Que legal, meninas. Olha, é realmente um prazer estar aqui conversando com vocês. Eu acho que se tem tanta gente aqui e vai circular muito mais é porque sabem que história não se escreve só com talento, mas com a repetição, com erro e acerto e com fazer de novo e de novo. História é tempo, não é? Sim. Para a gente criar um movimento e tudo, a gente tem que ter tempo, né? O tempo é o nosso amigo ou o nosso inimigo, dependendo de como a gente trabalha com ele. Sem dúvida que a experiência conta muito. Sem dúvida. E assim, apesar de a gente ter se formado há algum tempo, eu digo que todo dia a gente está se formando, né, Olga? Ah, sim. Porque não pode parar de aprender. É todo dia um aprendizado e todo dia é um presente, né? E a gente tem que fazer o melhor uso desse presente cada dia. Sim. Né? E eu acho que esse aprendizado, essa troca com os colegas, independente de se faz muito ou pouco tempo, se fez grandes obras ou pequenas, tudo isso é muito importante para a gente. Sem dúvida. Né? Esse contato com os colegas, com os fornecedores, que eu digo que ter um bom fornecedor é tão importante quanto ter um bom cliente. Claro. Né? E com os clientes, que eu acho que o cliente também é nosso professor. Também agregam, né? sem Claro, dúvida. a gente tem que trabalhar em time, né? Ninguém nossa faz nada trajetória sozinho. É feita de acertos e erros. Claro. Sem os erros. Quem não erra não a gente sai de casa, também acho, não é? Sem dúvida. Quem não faz nada diz que não erra, mas erra de não fazer nada. Né? Sem dúvida. Eu vou fazer os últimos cumprimentos e completando aqui que esse painel ripado é uma parceria com a Cláudia Sobiesolski. Verdade, Bernadette? Sim, é obra dela. É obra dela? Obra dela. Pô, a Cláudia é só talento também, né? E queria falar que esse aqui é o Confrapapo, que acontece toda segunda-feira às 20 horas. A gente faz absoluta questão de conversar com profissionais de excelência, mas eu faço pessoalmente questão de falar com pessoas que têm uma energia incrível. E vocês duas, na nossa pré-conversa ali, foi o máximo, né? Nossa, a gente passou 1 a 2 horas trocando figurinhas e eu acho que foi só sorrisos.
e para guardar do lado esquerdo, né? Com certeza. Com certeza, e a gente vai continuar, né? Sim. Vamos Vai, parar né? por aí. De repente a gente marca uns jantares aí, vamos pensar nisso, né? Esse gosto gastronômico, sim. É uma bela desculpa, né? E o Confrapapo acontece por causa da Confraria dos Arquitetos. A Confraria dos Arquitetos, designers, paisagistas, engenheiros, ela tem por objetivo agregar valor, entender que a gente trabalhando junto tem mais potencial, tem mais qualidade, mais competência. É um lugar onde a gente tem workshops, viagens técnicas, palestras, parcerias e eu acho também encontros, grandes encontros, Isso. não é? Isso. Essa entrega que cada um faz é muito bonita. Porque a gente veio de um tempo onde os arquitetos ou outros profissionais trabalhavam meio em segredo, meio com distância. É mesmo? Começou assim. Até brincavam que era a própria fogueira das vaidades, né? Mas eu acho que o tempo que a gente vive hoje, que é um tempo da gente conjugar, da gente conectar, né? E isso é muito presente, né? Qualquer coisa que você precise, é uma doação mesmo, muito legal. Eu acho que essa energia é boa para todo mundo. Sim. E ao invés de você considerar como seu Concorrente, você tem colegas, você tem amigos e isso vai costurando uma história muito bonita. Sim. E acho que é bom para todo o mercado, porque todo mundo precisa de ajuda, todo mundo pode ajudar, né? Ninguém sabe tudo, né? Ninguém sabe tudo. Ninguém. Não, Pode ter 40 ou pode ter 4 anos de formado, ninguém sabe tudo. Como eu Só falei. quando a gente morrer acabou, mas a gente está aprendendo diariamente, não é? Diariamente. Isso. Eu acho a confraria muito, assim, uma coisa sensacional que aconteceu por acaso e se desenvolveu. Mas se isso tivesse acontecido há uns 30 anos atrás, não sei se seria viável. Justamente por isso que a Rosa falou, que existia muita disputa, sabe? Muita Sim. concorrência entre vaidades. Eu não sei se é porque tinha muito concurso público naquela época, era demais, assim, agora Sim. parece que não é tanto assim. E o que eu vejo é o seguinte, que o mercado, você vai dizer, mas na época tinha poucos arquitetos. Quando eu me formei, no Paraná se formavam 100 arquitetos por ano. No Paraná. Paraná. Hoje em Curitiba se formam mais de 1000 arquitetos Em por Curitiba. ano. Não, é surpreendente. E aí eu digo o seguinte, então o mercado ficou mais difícil. Não, o mercado ficou mais abrangente, ficou diferente. Ele tem nichos diferenciados, que eu acho que são importantes, né? E as pessoas podem realmente crescer em outras áreas. E o curso de arquitetura, em geral, eu acho que é um curso que ele dá uma abertura muito grande para as pessoas, né? É uma visão geral do mundo, Sim. né? E que você realmente pode atuar em muitas áreas diferenciadas. E não precisa todo mundo fazer a mesma coisa. Claro. E eu acho que a população ela está cada vez mais ansiosa por receber esse nosso conhecimento. Então, E eu acho que a arquitetura ela saiu de alguns anos atrás de cereja para recheio, né? Cereja às vezes a gente pega, mas você come o bolo sem a cereja. Hoje é recheio, não é mais artigo de luxo. É um bem necessário para a gente bem morar, bem trabalhar. para investir na coisa certa. Para investir de maneira inteligente, não dá para errar. Não dá. Sim. Então nós não somos mais desejáveis, nós somos necessários, não é? Uhum. Deixa eu cumprimentar aqui. A Goia Espaço está dizendo que vocês são queridíssimas. O João Felipe também. A Jéssica da Ledone. Viva essas garotas! Isso aí, dona Jéssica. Gessi, desculpa, dona Gessi. Vou conhecer ainda ela, beleza? Tem que ir. Dona Gessi. A Rita também entrou. A Ávila falando que a Conf é muito legal. A Ávila Arquitetura. A Manu Cancela, minha linda. A gente tava falando que eu vou levar você para jantar no Rosa Thai, beleza? Sabe que eu fiz consultoria pro Rosa Thai, Fez? de decoração? Ah, você que fez? Fiz. Ah, porque a Cláudia fez a parte de restaurante e Restaurante, você fez a de decoração. Bem depois lá. Que legal, hein? Só titãs então, né? Que legal. Eu entrei com o nome, então. Muito querida também a Cláudia Dotti, que é Nossa, ela é ótima, adorei a Nossa, Cláudia. Fomos super. muito bem tratados, comemos muito bem. Não, Fiquei com água na boca para voltar lá. Sensacional.
sensacional, é nada menos que marcar isso. alguma coisa. Vamos lá, Spectrum Curitiba também, BZDeia, Ellen Maquiche, Ellen é a prata da casa da confraria. Como ela atua em tudo, né? Todo mundo dizendo parabéns. A Viti, Jefferson Avex, grandes profissionais da arquitetura. Hoje o tempo tem que ser estendido. Olha, tô querendo que o nosso tempo Bem que seja eu falei que 1 hora era pouco pra gente Ana falar da Cláudia. confraria. A Sônia Elias está falando, amo Dona Gessi. Viu? Se eu for concorrer com ela, eu perco. Eu gosto de trazer a Gessi aqui pra mim. Vamos pensar nisso, hein? Olha, eu vou fazer aqui uma parte, por exemplo, a Spectrum, que faz envelopamento imobiliário. Eles são meus parceirões. Um caso que eu aprendi com o cliente, porque a gente precisava de uma porta de determinada cor, e digo, mas não vamos pintar, o apartamento é novo, de luxo, não vamos pintar. E o cliente me deu uma ideia, cliente, então se a gente fizesse envelopamento automotivo, eu aprendi com o cliente, agora eu não largo mais o pessoal do Spectrum. Spectrum. Eles fazem. Olha aí, né? De espectador a uma possibilidade de fornecedor pra gente. Eles Essa que é a fazem o troca, que você né? quiser com o móvel. É? Sabe? Impressionante. Que legal, uma hora dessa vamos estreitar os laços da Spectrum com a confraria. Isso, mas eu já sugeri, eu falei Pô, que legal. tem que ir para a confraria. Ó, a Ana Cláudia Ramos disse que amou conhecer a Spectrum. Dona. Ó, e a Spectrum disse um prazer imenso trabalhar com a Olga. E a Rose Ortolanguazzi também entrou. Quase. Está em Portugal? Em Rose? Portugal. Olha. Vamos fazer um brinde. Vamos fazer um brinde! Vamos fazer um Esquecemos brinde. do brinde. É. Um brinde à confra, um brinde a grandes encontros. Isso. E é um brinde a uma live que tá com cheiro de ser sensacional, né? Oh. Ah, não pode deixar de beber, né? Ah, pois é. Opa. Já a gente vai falar com a Bernadette um pouquinho. E daí eu até tô contando pra ela que o meu vinho tá acabando aqui, né? Mas eu já te chamo pra você brilhar. Bernadette é a dona dessa loja incrível aqui, que logo, logo muitos de nós da confraria vão conhecer. A Olga é maravilhosa, a Flavinha Hayashi. Olga, vem aqui, me dá oi. E daí daqui a pouco... A Olga não, a Bernadette. Bebeu, já tava mudando. Ó, estão falando mal de mim aqui. A Bernadette é a dona, a Maria Bernadette é dona da MB at Home. Dá um tchauzinho pra gente e já a gente vai falar com você girando a loja, beleza? Então, entrou aqui a Luciana Riscala, a doutora Luciana Riscala. Luciana Mauro Riscala. Bergamini, meu filhote. Mauro Bergamini, A família filhote. tem que, no assim. final, tem que chegar, né? A Ana Cláudia, obrigado por nossa visita no showroom, a Spectrum falando, a Jessi. A Gessi, dona Gessi. Olga, bons tempos no Espaço 72. Nós tivemos uma loja do lado do escritório, ali onde é o meu escritório. Do lado era a loja que quem cuidava era a minha mãe. Ah, é? E aí a gente tinha objetos de decoração também, tinha acabamentos, tinha iluminação, tinha algumas coisas na época em que o mercado não tinha tanta opção, né? Mas eu não tenho nenhuma veia comercial assim na loja. E daí aqui nós estamos com o Denis, que é um dos grandes líderes de pintura que eu conheço hoje em dia, meu amigo pessoal. Falou que eu já troquei os nomes porque eu bebi demais. Viu? O Mauro tá dizendo que tá aqui e tal, teu filhão, né? E a Rose diz que tá em Portugal. Viu? Então, ela tá na minha terra, no lugar que eu nasci, em Guimarães. Em Guimarães, tá certo. Eu fui visitar Guimarães há um mês atrás, cidade maravilhosa, dos meus antepassados também. Sim. Muito Daqui a legal, pouco eu, Leopoldo Guimarães, Daqui a né? pouco vocês vão descobrir que são primos ainda. Olha! Olha aí, ó. E eu não posso esquecer de me apresentar para quem não me conhece. Meu nome é Leopoldo Guimarães, sou arquiteto e urbanista e sou proprietário da Mora Constrói. Construímos casas de alto padrão. Alguns projetos são meus, mas a imensa maioria são de arquitetos melhores do que eu, como a Olga, como a Rosa e de tantos outros que passaram aqui. Vou ficar feliz a gente fazer boas parcerias, porque sozinho ninguém faz verão, não é? É verdade. Com certeza. Então podem seguir a mim, Leopoldo Mora, e vai ser um privilégio. Meninas, me contem. 40 anos de história, mudou algumas coisinhas nesses 40 anos. Nem me fale. Tudo. Lembra da nosso bordão ali na nossa chamada do Nanquim? Albim. Albim. O que mudou? Conta um pouco de como eram as coisas antigamente. Olha, a gente começou assim, passando, raspando pelo modernismo que já estava, quando a gente estava
na faculdade, mas eu me senti muito mais influenciada pelo modernismo do que propriamente pelo contemporâneo. Pelos movimentos que eram movimentos que eram frágeis, né? Não tinham consistência. Não tinham consistência e realmente não duraram. Então, o mercado mostra. O que eu acho que o que permaneceu dentro da arquitetura nesses anos está mais fácil do que mudou tudo. Mas o que permanece? O que permaneceu? Talvez seja essa a pergunta. Eu acho que o que permaneceu realmente é essa questão, que eu sempre digo que a arquitetura é um tripé. É a parte técnica, é a parte dessa parte de materiais e tudo que está dentro da parte técnica, a parte artística, que muita gente vê o arquiteto mesmo como um artista, como ainda se ele tivesse um ateliê de arquitetura, né? Sim. E a parte humana, que digamos até que nos nossos cursos aqui ela não teve, talvez hoje em dia tenha mudado, mas que tem um peso muito forte, porque quando você vai fazer um projeto, o nome já diz, você vai projetar, você vai ter que sair daqui para alguma coisa que as pessoas talvez nem não estejam vislumbrando, né? Que você não deve perguntar sempre para a pessoa o que ela almeja, você tem que oferecer mais, né? Porque ela não pode almejar se ela não conhece, mas você tem a obrigação de conhecer, de projetar e olhar lá na frente. Sim. Né? Então, eu acho que esse tripé é muito importante. E esse tripé continua o mesmo, né? Só que dentro da parte técnica, todo dia tem novidade. Todo dia tem coisas para você buscar, enfim. A parte artística, que ela é a base da parte artística é a mesma. Os movimentos mudam, né? Sim. Mas a harmonia, o equilíbrio, o ritmo, tudo isso continua sendo um dos pilares. Ainda que as ferramentas mudem, a arquitetura ainda é arquitetura, né? Sim, e é muito importante essa parte, porque tem gente que diz, não, o computador faz tudo. Nada. Não faz. Não cria, ele copia. Eu já recebi clientes que vêm com um projetinho até em 3D, tá? Isso, não só em plano. Até em 3D que ele aprendeu um software ali no YouTube. E eu quero isso. Se você vê uns repolhos metálicos. Não, sabe o que eu chamo isso? Eu chamo o Frankenstein, porque pega um pedaço de cada um, assim, né? Nossa, dá medo. Dificilmente acerta alguma coisa. E daí com elegância você diz, olha, eu entendo as tuas necessidades, mas vou aproveitar o pacote do teu brainstorm, mas eu vou construir um conceito. Exatamente. E aí que entra aquela parte que eu digo, que é a parte humana, que eu acho que ela é fundamental. É difícil dizer que tem uma mais importante, mas ela é fundamental, porque ela tem que vir antes. Você tem que saber qual o conceito que você vai lançar, qual o objetivo que você quer atingir, para aí você realmente poder trabalhar os outros elementos, né? Sim. Então eu acho que tem muita gente que esquece disso, né? Esquece. E essa parte é muito importante. Também. E uma coisa que eu sempre digo, Olga, não sei se você concorda comigo, sempre que eu vou projetar alguma coisa para alguém, eu crio algum vínculo, assim, que genuinamente eu gosto de alguma coisa, eu admire alguma coisa naquela pessoa, naquela história. Aí fica muito mais fácil eu me conectar com aquilo e poder fazer uma proposta. Sim. Né? Então eu acho assim, essa conexão, que você falou que a gente é meio psicólogo, ela é super importante. Senão você não consegue chegar no âmago do teu projeto. Né? Assim como muitos, eu acho que hoje em dia muitos arquitetos não pensam muito nessa parte, sabe? De, como é que eu vou atender bem esse cliente? Eles querem criar, enfim, mostrar que sabem fazer, mas faltou aquela partezinha assim que acaba que a gente da velha guarda entende melhor o cliente. Às vezes eu chamo isso de graxa, né? Que é você ter aquele vagão com outro vagão, mas você vê envolto de graxa para daí você conectar. E se você não tiver essa conexão, é algo muito plastificado, né? É uma prestação de serviço e não é isso. A nossa profissão é no coração. É uma entrega de vida muitas vezes. É para você desenhar um escritório que ele vai passar uma década. É para construir uma casa que ele vai passar 2 décadas. Às vezes a vida. Como é que você não vai entrar ali? Você às vezes resgatar
toda a história da pessoa e organizar, né? Colocar sim. num outro espaço, Sim. que você não vai poder fazer com que ela perca a essência, né? E também quando você projeta alguma coisa, vamos supor que seja para ser comercial, você também tem que pensar no perfil das pessoas que vão usar aquilo. Sim. Né? Porque elas têm alguma coisa em comum. Aquele produto que você vai criar, aquele perfil de pessoa vai se identificar com aquilo. Né? Então, independente de para quem você está projetando, essa parte é essencial. Mesmo sendo comercial, Mesmo sendo comercial, que vai usar e aquilo, o comercial cada dia tem se aproximado do residencial, do dia a dia. Esses últimos 3 anos da nossa vida mundial mudaram o nosso conceito de onde a gente senta a cadeira para escrever profissionalmente e onde a gente senta para descansar. Não é verdade? É verdade. Se aproximaram, né? Sim. Eu costumo perceber que aquela mesma parede as pessoas olham de um jeito diferente. Aquele mesmo espaço ela diz, eu tenho que usar de dia de um jeito e de noite de outro jeito. E isso mudou inclusive até o nosso modelo de pensamento de como projetar, não é? Sim. E, então, esses conceitos eu acho que eles podem ser adaptados, mas a base é a mesma. Aí a forma de apresentar, realmente, a gente começou lá na prancheta, no lápis, no nanquim, no papel sulfurizê. Eu tenho todos os equipamentos. Aranha. Me lembro, normógrafo. Normógrafo. Então eu tenho um monte de coisa no escritório. Que Você tem essas coisas? Tenho, eu posso fazer lá um... Eu vendi minha prancheta, entreguei essas coisas. A prancheta eu não tenho mais. Eu posso fazer um museu. Eu tenho até a prancheta? Tem tudo. E é grande, né? Então você Eu, acaba por 3 puxando. anos de faculdade, me proibiram de usar computador. Daí, na metade do 3º ano, comecei a usar. Agora eles usam no primeiro semestre. E agora obrigo você a usar. Agora obrigam a usar. Quando eu me formei, não existia PC, né? Ah, não existe. É mesmo? É mesmo! Nossa, meu Deus do céu. Eu fui uma das Nossa. primeiras que comprou aqui computador para o escritório, que coloquei um programa que eu me lembro que eu entreguei para um cliente que era um supermercado de São Paulo ainda. Eu entreguei uma perspectiva colorida, impressa. Hoje, se você olhar aquilo, parece que foi feita a machado, mas eles ficaram extasiados com aquela imagem, Sério? um computador colorida. Nossa. Aquelas fúrias no nanquim. Não, mas o desenho na mão, sensacional. ele é maravilhoso, né? Ele tem um maravilhoso. romance, a gente estava falando aqui do Gandolf, né? Sim. Que é um cara que ele ainda constrói essa ideia romanceada da arquitetura. A gente não pode se despedir disso. Não. A gente não pode Na mecanizar verdade, tudo. eu né? desenho, até hoje eu desenho na mão. É onde eu Também. gosto de desenhar. E eu passo para quem gosta de computador, vai lá, entendeu? Eu tomei uma decisão. É. Eu não sei desenhar no AutoCAD. Eu faço croquis e passo para desenhar. Falando que eu não tenho prancheta, eu tenho, só que não é uma prancheta convencional. Uhum. Eu vou desenhando à mão e vou passando para as meninas. eu acho o seguinte, você criar, você jogar a tua ideia ali, você rabiscar, você mudar. Para mim ainda é mais rápido assim. E eu vejo que muita gente que aprendeu direto no computador, em vez de criar para depois transformar isso num desenho, num projeto, Sim. Fica buscando referência e cria um pequeno Frankenstein, entendeu? E eu acho que não é assim. Não é assim que eu acho que você tem que criar a arquitetura. Você tem que realmente... Eu acho que eu estou no meio do caminho de vocês, né? Né? Eu não uso a prancheta, eu uso um A3, rabisco algumas Rabisca coisas. também, claro. Sim. E daí depois eu vou pro AutoCAD, não vou pros 3Ds, e eu vou trabalhando fachadas com vários níveis de profundidade, com profundidade de cor, para ter um equilíbrio, mas não assimetria, uma assimetria discreta, mas para ter um conceito único. E hoje em dia o pessoal já vai direto para volume 3D e tal, e só no SketchUp. Não, e tudo na bem, verdade, mas eu ainda tô nessa transição. Na verdade, assim, quando saímos da prancheta e fomos para o AutoCAD, o AutoCAD ele não tem o mesmo princípio de raciocínio que a gente tem na mão. Sim. O BIM, eu gosto muito do BIM, porque o BIM tem o mesmo conceito de projeto que eu tinha anterior. Porque quando você vai lançando o projeto, ele já vai criando todo o volume. Tudo. Eu acho que é a ferramenta mais
parecida com a forma que eu aprendi a criar, entendeu? Mas... Os cortes, que são tão Isso. importantes que às vezes... E realmente é uma ferramenta E na verdade maravilhosa. as pessoas tem que fazer 2 cortes, tem que fazer 4 ou 5 cortes. Claro. Não é o kit, tem que fazer E 2 5 cortes. Eu tenho que detalhes. enxergar, Isso eu é tenho que muito desenhar para acontecer, eu tenho que materializar essa ideia para Não. chegar na obra e conseguir realizar. Então não é Pro um outro kit. realizar, nem você, E pro pro outro. outro, para que sem mim É. o outro realize. Então não é preguiça. Quanto maior a riqueza de detalhes, mais executado na ordem de 98% a 99% será feito. E 1 ou 2%, me desculpe, o cliente vai mudar, tá? Ai, Se que não bom. for 10, né? Que bom se fosse Se fosse 1 ou 2%, né? Isso é divertido. Essa parte aí não mudou em nada. Não mudou em nada, né? O projeto tá pronto, acabou e tal. Vai ter mudança. Vai ter mudança na obra. Meu Deus do céu, eu que enfrento obra, como eu percebo que ainda ali tem muitas mudanças. Pontos elétricos, novas ideias, essa parede quer saber, eu não quero. Não, e assim, Essa churrasqueira, será que precisava existir? Vamos tirar. você concorda que a maioria das pessoas, por mais que você faça o projeto 3D, maquete física e tudo, ela só vai conseguir entender o espaço na hora que ela estiver lá dentro. Pronto. Né? Então eu acho que realmente aí existe mesmo essa interferência, mas se for para a gente atingir o objetivo maior... Claro. E vale lembrar que é um projeto de vida. Quando a gente fala de residência, é um projeto de vida. Às vezes a vida não é para você passar até o fim da vida na casa, mas uma pessoa que constrói uma casa, ela planeja 20 anos, pelo menos. Sim. Não é? Ou que Não é seja comércio. menos até. Não. Ou que seja Pode menos, ser mas até uma menos, década. Mas você passou Meu Deus. aquele período da vida naquele Sim. local. Me passou Você bem. constrói Isso é histórias. A gente estava falando na nossa pré-conversa como a gente escreve histórias. Uhum. Não é? É muito legal se participar da vida das pessoas. Eu tenho muitos clientes cujos filhos foram fazer arquitetura. É E mesmo? assim, ao mesmo tempo que eu perdi o cliente, Sim, eu também eu tenho. fico muito Aham. satisfeita, porque de certa forma eu influenciei. Porque Isso. assim, quando a gente tem paixão por aquilo que a gente faz, a gente acaba passando isso para as pessoas, né? Sem De certa dúvida. forma, eu acho que alguma coisa eu passei para eles também. Então, eu me sinto feliz nesse sentido. Olha, daí nós estamos aqui com a Persis Climatização, a Patrícia Brito, a Janaína Basso, que já esteve aqui, fez faculdade comigo, uma grande atleta do montanhismo. E eu não gostei de uma coisa que ela falou, a Janaína, tá, Janaína? Janaína falou, as duas são ótimas, amo. E eu? Pô, estudamos junto e tal. E eu? Elas são ótimas mesmo. Daí a Letícia Krasik Breda também tá aqui. O Mauro mais uma vez. Leandro Araújo, nosso amigo das persianas, muito bom, e das esquadrias. Janaína diz que é fã. Nana Tozin. Da minha amiguinha. Ah, tua amiga, que legal. E a Janaína diz, olá, dona Gessi, que prazer você por aqui, parabéns pela filha. Santuário de Shows. Ah, de Chãs! Ah, Santuário de Chãs, tá que legal! É, meu coração, né? Eu descobri que um lugar que eu frequento sempre, que eu adoro, que é o Santuário de Chãs, sempre que eu passo por ali, nem que seja por 7 minutos, eu dou uma paradinha pra me entregar. Isso. Por que 7? E não 6 ou 8? Não sei, né? Porque 7 é o número perfeito. É. Mas é quase... O 7 tem muitas histórias para alguns de nós e para outros Eu de tenho nós. umas histórias muito interessantes que eu projeto há muito tempo lá para elas, desde a casa de retiros e tudo. E tem um case que a gente fez lá, né, irmã, que é muito legal, que é a questão do cinerário. Que as pessoas iam lá e jogavam as cinzas dos entes queridos no meio do gramado. E aí nós criamos todo um projeto, que isso vale uma live. Uma live. Legal, hein? Que a gente desenvolveu um conceito, né? Isso que eu falo desse lado do conceito do projeto. Foi desenvolvido um conceito e trabalhado, e foi para Roma 2 vezes, e foi para Cúria, e foi para tudo que foi... Não existe legislação específica. Então, assim, foi um trabalho bem elaborado, que, digamos assim, você acaba num resultado físico, mas todo o trabalho que você tem anterior a isso é muito maior, entendeu?
Sem dúvida. Isso foi muito interessante. Cumprimentar a Patrícia Zatti, que está sempre aqui com a gente também. Uma hora dessa temos que bater um papo. Quem mais você cumprimenta? A Liamara ali, ó, quase agendamos e deu errado por causa do Covid, mas agora não tem mais Covid. Lia uma hora vai contar suas histórias aqui. Meninas, me contem, e Curitiba mudou nesses 40 anos? Olha, impossível não mudar, né? Com tanta informação nova, com tantos eventos novos. Com tanta gente nova na cidade. Tanta gente que veio para Curitiba. Curitiba deixou de ser aquela cidade que não cumprimenta ninguém. Deixou de ser, não acho? Deixou de ser. Eu acho. Agora, eu fui outro dia numa palestra que achei muito legal do Raul Justus lá, que fala justamente do que Curitiba foi e que nós, arquitetos, hoje estamos convocados a fazer com que Curitiba novamente se torne uma cidade avante do seu tempo. Perfeito. Porque tudo que foi feito até hoje está feito. Sim. Mas a gente precisa vir com novas propostas, com novas ideias. Porque o mundo está crescendo e está evoluindo, a gente não pode ficar parado no que foi lançado em 1970 e achar que resolveu. Porque é um ente vivo. O Lerner marcou época em Curitiba. Sem dúvida. O mundo, né? Internacionalmente. Por causa do Lerner. Então, a gente tem que continuar o trabalho dele. Exatamente. Não, a cidade é um ser vivo, né? Sim. E a gente tem que fazer com que ele cresça bem. Sim. Inclusive, parece que os sul-coreanos descobriram Curitiba, isso há 2, 3 décadas atrás, e vieram aqui numa comitiva não para conversar com o prefeito, mas para conversar com o secretário de urbanismo, para entender tudo que era feito aqui e poder exportar para lá. E daí eles conversaram na época com o Domingos Bongestales, que vocês devem conhecer. Foi meu professor também. Inclusive ele caiu uma vez num lixo desse tamanho de A1. Caiu ali e virou isso emblemático na minha turma. Né? Mas um grande professor, cara que fez ícones aqui em Curitiba, ícones do mundo, né? A Ópera de Arame, o próprio... O Jardim Botânico, a Universidade do Livre do Meio Ambiente, a Praça 29, é dele, não é? É dele também. Sim. É com outros arquitetos, mas dele também. Então, uma hora dessa, a gente pretende até trazer ele aqui, que eu tenho certeza que ele tem muita história, né? Com certeza. A gente teve o privilégio de ter grandes bons professores. Muito bons professores. Quando eu me formei, o nome da minha turma, que a gente achava que era uma turma assim, já muito representativa, porque era arquitetura 20 anos. Foi o jeito que nós encontramos de prestigiar todos os professores que criaram o curso e que lá estavam. Eu tive a honra de ser aluna de 2 professores que eram pais dos meus colegas. O Elgson Gomes. O Elgson, pai do Péricles. O Péricles foi meu professor, não o Elgson. E o Elgson foi um dos criadores. Ele estudou com você ou o Elgson? O Péricles, que foi meu professor. Olha. E a Eti Forte, filha do Forte Neto. Né? Então, a gente teve o privilégio de ter os pais dos nossos colegas como professores. Todos eles, meus professores também. Nossa, Manuel Coelho, Micinski, meu Deus, a Mirna Lobo. Cabeça. A Mirna também, que foi uma excelente professora de urbanismo, espetacular. Então, a gente realmente teve professores fantásticos, né? Gente muito atuante no mercado. Então, era mais importante a prática profissional que eles tinham do que os títulos. Hoje, às vezes, eu acho que invocam tantos títulos e, às vezes, a pessoa não tem tanta prática profissional. Sim. Mas eu acho que esse equilíbrio foi muito bom e foram sensacionais. E a maioria dos alunos acabou fazendo estágio nos escritórios. Eu fiz estágio com o Roberto Gandolfi, com o José Maria. Foi muito legal. Eu com o Manuel Coelho. Olha, eu fiz estágio numa nova geração, mas que tem uma história muito forte em Curitiba, que é a Baggio Schiavon. Sim. São extremamente consagrados hoje. Sem dúvida. Sim. Não, e eles também, acho que esse ano devem estar completando 41 anos. Isso. E eles foram... No passado teve uma festa linda, né? Lançaram um livro maravilhoso também. Sim. Então foram meus contemporâneos, só que eles faziam PUC e eu fazia Federal, né? E
a gente até fez alguns trabalhos em conjunto, assim, Que e legal. realmente eles se fixaram na área mais Predial, corporativa, né? corporativa, mais Sim. com os Não, investidores. mas São referências, São né? referência, mudaram a paisagem da cidade. Sem né? dúvida, sem dúvida. Foram padrinhos disso, né? É. Dessa história. O que você acha da gente rodar um pouquinho, uns minutinhos mostrando essa loja? Podemos? Ah, porque até eu quero conhecer melhor, que achei o máximo. Então vamos fazer assim, vamos filmar essa loja linda aqui, inverter essa câmera e já voltamos em alguns minutos para cá. Então olha aqui, nós estamos na loja MB at Home. É uma loja... Gostaram das peças, meninas? Muito bem escolhido. Muito bem. Olha aqui os ripados da Cláudia. Sou Wierzolski, minha amiga, esteve aqui há poucas semanas. Muito legal. Olha aqui, tem um mix de plantas também. Olha que legal essa mesa, né? Incrível. A criatividade, ela cresce, né? Muito legal. Ela fica no Alto da Glória. Uns quadros que a minha amiga Rosa estava falando, que é do Álvaro Borges. Álvaro Borges. Cara, ele já fez uma história de mais de 20 anos aqui, né? 30, né? Borges Filho, né? Que o pai dele Filho, também pois era é, o pai pintor. dele era um ícone da pintura paranaense. Que legal. Muito bem escolhidas as peças, não é? Bastante. Muito show. Gostando? Bernadette, é você a mãe dessa história aqui? Mais ou menos. Tudo bem? Alto da Glória, não é? É, exatamente. Alto da Glória. Atravessando a rua já é Juvevê. Sabe aquela feirinha de sábado que acontece aqui em frente àquele centro comercial? É aqui na nossa porta. É na frente da sua porta, não é? No Alto da Glória. Exato. Sim, legal. A gente cruzando o finalzinho da Augusto Stresser ali, né? Logo na esquininha já. Logo na esquina. Que legal. Olha que bonito. A gente tá no segundo andar e tem umas peças muito legais mesmo. Era uma época também, todo mundo queria. Show de bola. Adorei a decoração. Umas coisas vernaculares, um toque de madeira, umas coisas Bali, tailandesas, algumas peças de variadas origens, muito legais mesmo. Você tem uma mão boa, né, Bernadette? Acha? Obrigada. Eu acho que sim. Com certeza. Eu já namorei aqui algumas coisas. E naturalmente deve fazer boas parcerias com os arquitetos, né? Isso sempre. Sempre, né? Nossa. Faz alguns quadros do Álvaro também. Ah, que lindos, hein? Show de bola. Nossa, eu adorei a localização. Realmente muito fácil. É uma porta que se abre e a gente nem imagina que tem. Adorei isso aqui, né? Boa graça. Tá? Nossa, muito legal. Gostaram, meninas? Sim, eu acho que tem Adoramos. boas opções. É? Show de bola, muito charmoso mesmo. Olha que peça linda aqui. Que interessante. Aqui para mostrar que o tempo vai passando. Vai, né? O tempo é um privilégio, né? Vamos usar bem. Olha, isso aí é um sinal dos tempos, isso aí também, porque está tão na moda ampulheta. Tá, é. Tá querendo saber. Ó, Tudo que vai e volta, né? O tempo passa. As lupas também estão muito em alta. Também. Lupas, né? Sim. Legal essas carrancas. Eu tive em Santiago, no Chile, em Cajón del Maipo, eu vi muita coisa assim. Esses são os moás, né? Os moás, isso. Uma hora eu ainda tá no pacote ir pra Ilha de Páscoa, né? Esse aqui também tá sensacional. Muito bonito. Show de bola. Subimos? Outra vez, vamos subir. Vamos lá, porque ainda tem mais umas coisas pra gente bater um papão. Isso aí, pessoal. Então, aqui no Alto da Glória, MB at Home, se quiserem seguir no Instagram. Uma loja muito legal. É uma surpresa mesmo. Muito legal. E a Bernadette atende a gente com um carinho muito grande. O que a gente gosta, né? Aquela história que o curitibano é um fechado, eu tenho descoberto que nem sempre é assim, né? A Olga é importada, né? A Olga. A Olga é portuguesa mesmo, né? Eu praticamente me criei em Curitiba. É, Então, bem criança. então eu tenho todos os cacoetes. Tudo que o curitibano tem, eu tenho.
Então, meus amigos, me contem, e vocês já trabalharam juntas? Não. Quem sabe, né? Pois é, quem sabe nós fazemos alguma coisa juntas. É, E por incrível que pareça, às vezes chego nos locais e pergunto: oi, Rosa, tudo bem? Me chamam de Rosa. Júri. Sei o que tem. Eu já disse que os dois nomes são curtinhos e tem esse O, né? verdade. Rosa, Olga, né? É o som. É a música, né? Eu acho que Curitiba mudou, a arquitetura mudou, as ferramentas mudaram, as escolhas mudaram, mas projetar algo sempre envolve trabalhar com o coração dos nossos clientes. Eles vêm de uma vivência e de um sonho, e a gente vem e com uma quantidade financeira, geralmente um budget ali, né? E a gente tem que construir o relacionamento com esse sonho e com esse budget. A gente tem que trabalhar com o nosso coração também. E com o nosso Sem coração. dúvida. Tudo da gente. Eu acho que se a gente não trabalhar com o nosso coração, a gente vai virar esse computador que não somos, né? máquina, Na verdade, assim, a gente entra na história da pessoa, né? Que a gente estava falando que muitos clientes, os próprios filhos foram ser arquitetos, né? E também a gente permanece na vida da pessoa por muito tempo. Sim. Eu tive, na época da pandemia... Estão nos ouvindo bem, pessoal? Só para confirmar. Voltou o som? Tá tudo bem? Só me confirme. Fale pra Então, gente, desculpa. eu tive na época da pandemia clientes que chegaram a me ligar dizendo assim, casas que já estavam prontas há 20 anos, mais de 20 anos. Nossa casa é tão legal, porque eles tiveram que ficar em casa, né? Nossa! Até os acabamentos ainda estão perfeitos, não sei o quê, que a gente aproveitou muito, que está muito bom passar a pandemia na nossa casa e tal. Então, assim, é uma satisfação muito grande, né? Claro. Que você veja, tanto tempo depois a pessoa ainda lembrar de você, mandar uma mensagem ou te ligar. Que legal isso, É hein? muito legal, né? Muito legal. Então, E quando não foram para o ramo de arquitetura, mas os filhos são nossos clientes também. também. Então a gente atende gerações. Sabe? Então, para vocês, isso já se tornou natural, né? Você é muito atendeu um pai, gratificante. passou uns 15 anos, de repente você está projetando para o filho. É muito bom, muito bom. Que legal, né? É. Isso é competência e é pé sujo, né? Vocês sujaram o pé durante 10, 20 anos e de repente volta mais uma E vez. na verdade, assim, eu acho que a gente, não sei se a gente escolhe a arquitetura ou a arquitetura que escolhe a gente, mas existe aquela paixão que você vai desenvolvendo. E quanto mais você conhece, mais você trabalha, acho que mais você se sente bem ali, né? E você consegue entregar o teu melhor, né? Cada vez você tenta entregar o teu melhor. Eu nunca me vejo parando de trabalhar. Eu digo que tem profissional que começa a trabalhar pensando na aposentadoria. Dificilmente eu ouvi algum arquiteto que trabalha da forma que a gente trabalha dizer que pensa em se aposentar, porque gosta do que faz, né? Sim. E no momento que a gente realmente gosta daquilo que a gente faz e produz e entrega, eu acho que a gente nem leva aquilo como um trabalho. É pesado? É pesado, tem todas as dificuldades. A gente tem que ter muita paciência, né? Claro. Mas eu não me vejo parada, não fazendo mais isso, né? Eu acho que a gente pode até transformar o que a gente faz, escolher algum outro nicho ou diminuir as horas de trabalho, enfim, mas não parar, porque essa parte da criação parece que é o que faz a gente se tornar vivo. Sim. Jovem há mais tempo. A gente renasce a cada projeto, né? Exatamente. É uma oportunidade e a chance de mais uma vez escrever mais um legado, né? É escrever um capítulo definitivo na história de algumas pessoas. Eu acho que a nossa profissão, ela é mágica e ela entorpece a alma. A nossa, Eu nem gostei estou dessa falando da frase. deles, mas Sim, a nossa, né? Eu gostei dessa frase, entorpece a alma. Não é? A gente realmente fica muito entorpecido quando vê que atingiu alguma coisa diferenciada, né? Quando eu entrego uma casa, eu me esforço para fazer alguns detalhes. A gente faz
grande coquetel, uma sessão de fotos, entrevistas, e daí a gente faz uma mesa maravilhosa e com um laço de 3 metros de altura e 50 metros de fita. Nossa, uau! E daí entram os convidados do nosso cliente e alguns convidados nossos, quando ele permite, a imensa maioria permite, porque a gente constrói assim, um bom relacionamento, né? E ninguém toca na comida, em nada, todo mundo dá uma olhada e daí diz, vocês estão liberados, os clientes. Daí eles abrem esse laço, a fita, e daí a festa começa. E eu entendi que quando a gente entrega um anel, ou a gente vai numa festa de criança, tem um laço, é embrulhado. Como que você não vai entregar um projeto de uma vida inteira com toda a riqueza de detalhes? Que bacana isso. Bacana, não é? Nossa. E eu descobri que nem todo mundo faz isso. Não, Como que ninguém não faz? O máximo que fizeram sempre foi Maioria a não faz. a festa da comieira, né? Que hoje em dia nem isso fazem, né? Olha aí, a festa da comieira. A pô, festa né? da comieira, eu já fui a muitas. É isso aí. Mas hoje em dia parece que esqueceram desse detalhe. E tem uma amiga tua que tá te cumprimentando aqui, Olga, que é a Rosa a Cláudia, né? Tá dizendo a Olga é fera. Um beijão pra Cláudia. Olha, Adoro. o Boris aqui, o Boris é um grande arquiteto que eu já orcei para ele uma casa e acabamos não fazendo a parceria, mas é um cara da nova geração extremamente competente, que faz projetos incríveis, geralmente mais contemporâneos. Uma hora dessa eu espero que eu possa construir uma obra sua. Olha só gente top aqui, hein? Ó, a dona Gessi falou, agora sim, que querido entrevistador. Obrigado, dona Gessi. Isso aí, é nozes. Nunca castanha, sempre nozes. Olha, meninas, eu acho que a história que vocês escreveram não é só de vocês, mas é da própria Curitiba, né? Porque foram tantos projetos, não é? É muita vivência. Provavelmente dezenas de projetos, talvez mais até que dezenas, não é? Mais que dezenas, com certeza. Né? E, pelo jeito, com força para continuar para muitos mais, né? É o que eu pretendo. Vamos ver se me contratam, né? Vamos ver, Olha né? aqui, Vamos eu ver. continuo trabalhando, né? Tem que avisar, né? Tem que avisar. Eu já tô em outra. Eu já tô mais... Não estou me aposentando. Me conta o que você está mais. Hoje, o que você está fazendo mais? Consultoria. Mais É? o meu escritório, que tem a minha sócia, a Karen Naitsky, Sim. que está todo vapor, a Karen e as meninas que nos ajudam lá, a Bruna, a Carolina, que são os amores que eu adoro elas. E são, sabe, é uma equipe assim que a gente se dá muito bem e parece que uma entende a outra. Eu acho a equipe sensacional. Mas eu, Olga, estou mais na consultoria. Alguma coisa eu vou fazendo também, mas a Karen é que está lá todo vapor. Grande Karen. Mas há momentos que o teu papel consultivo tem uma força tão grande que direciona a esquerda e a direita. Sim. E dá bojo, dá mais roupagem aos projetos. A gente acaba... É uma decorrência, porque me chamam tanto para fazer esse tipo de coisa, consultoria, que acabou sendo uma decorrência. Sim, sabe? sim. A gente eu vou vai partir para aquilo que a demanda está maior. a gente acaba se moldando no mercado. Que me gratifica mais hoje em dia. Sabe? Parabéns, Rosa e Olga, arquitetas exemplos de paixão. Flávia Aragão, da Letônia. Tem alguma coisa a ver com você? Tem, a minha cunhadinha gêmea. Tua cunhadinha. Ela faz aniversário exatamente no mesmo dia que eu. Ah, é? Pra ver como o meu irmão gosta tanto de mim que ele foi procurar uma aquariana Ah, só é? eu. Sério? Que legal. Mora no meu coração, Flavinha. Que bom. E você, Rosa, qual tem sido nos últimos anos, o teu segmento que você tem mais atuado? Na verdade, assim, eu continuo bastante com a parte de arquitetura. Houve muita busca de arquitetura de interiores nesses últimos anos, né? Sim. Pela essa remodelação da forma das pessoas viverem. Sim. E trabalharem, né? Mas na parte corporativa também, da comercial, que eu sempre tive uma linha da área comercial. Foi basicamente onde eu comecei, né? Quando ainda não existia tanta definição de área comercial, área residencial, a gente começou mais na área comercial.
E pelo próprio envolvimento que a gente tem com os investidores, com os projetos, tudo, a gente acaba também dando consultoria, que é... Sim. Então, eu gosto desse complemento, sabe? Essa aventura que você tem de todo dia fazer uma coisa nova, aprender uma coisa, isso é o que me move, é o que eu gosto. Que legal. Eu lembro que eu convivi um pouco menos com a Olga, um pouco mais com você, Rosa, mas vi você, eu acho que a gente foi numa viagem para Casa Cor há uns 3, 4 anos juntos. Fomos. E com a Rosa eu fui em mais de uma coisa, mas eu lembro que a gente foi também visitar uma vinícola, Araucária. Ah, foi! Não, mas a vinícola também. Você tava junto também? Não, acho que não, Olga. Araucária não, em Piraquara. Piraquara, isso, mas o nome dela era Araucária e era em Piraquara. Não, era em São José. Acho que Foi em São José? É. Não, nós somos... Porque Você essa foi da também? Piraquara eu não fui. Mas, E daí eu sempre pensei... Mas você foi na de Piraquara? Fui sim. Você Vai tá em nas minhas todas. fotos lá. tudo, Sim, é né? verdade. Eu era até o fotógrafo semi-oficial, tirei 1000 fotos lá e tal. Sim. Eu fazia os vídeos da Conf e tal, e daí agora eu não faço mais, mas tem que fazer, né? Ajudava em tudo que podia, e sempre ajudo. Mas, na verdade, eu pensava em vocês duas, na ideia da minha live, e pensando, né? A Olga é de uma elegância discreta, mas eu ainda conheço um pouco menos, tomara que dê tudo certo. A Rosa é um sorriso super aberto e tal, né? Mas daí eu pensava... Adoro essa menina. Daí eu pensava, nossa, Meninas. em algum momento eu tenho que conversar com essas duas porque tem história para contar. Eu sou um jovem arquiteto, na metade do tempo que vocês, e tem outros bem mais jovens, como eu conversei na semana passada, inclusive, e é incrível como são dogmaticamente diferentes, né? Vocês têm uma história com uma pedra esculpida. Às vezes eu acho que eu tenho uma madeira esculpida. E essas meninas estão esculpindo em outro material ainda. Mas todos podem contar a sua história. Nós estamos na idade da pedra, então. Não foi isso, não. E que legal, né? E vocês já fizeram parcerias, falaram de professores meus que foram contemporâneos seus, né? Sim. Você falou do filho do Elgson, né? Do O Péricles, que ele toca um violoncelo, né? Sim. Eu já fui assistir ele tocar violoncelo. Ele é multifacetado. Aliás, temos muitos arquitetos que têm várias... Porque eu acho que é justamente isso. É uma profissão, é um curso que dá muita abertura, né? E que mexe muito com essa parte de arte, né? Que eu acho que dificilmente o arquiteto ele não é meio encantado com a arte em geral. E eu acho que até que os jovens arquitetos eles precisam se aperceber que nós somos profissionais que abrem e não fecham. A gente precisa entender de um Degas, de vários tipos de tendências, de um Cézanne, e não simplesmente entender que eu tenho que entender uma ferramenta e resolver espaços. Não, eu tenho que entender de uma paleta de cores, dos porquês e dos pra onde. E para isso a gente tem que ler, respirar, encontrar museus, viajar, como a gente estava falando. Não sei se você chegou a ler uma pesquisa que foi feita numa universidade, acho que de Cambridge ou Oxford, uma das duas, que a profissão de arquiteto era considerada uma das profissões mais difíceis da pessoa se completar. Porque, como eu falei, todo dia você tem que aprender. Porque você tem esses tripés aí, e esse lado humano, você vai tendo naturalmente com a idade. Sendo jovem há mais tempo, você vai começando a entender outras coisas, né? Sim. Então, esse lado humano, que justamente é aquele onde você vai entender as filosofias da coisa para poder lançar um projeto, ele é o mais complexo de todos. Né? Sim. E você precisa de tempo para amadurecer aquilo, né? Sim. E eles disseram que eles podem considerar que o arquiteto ele está pronto para realizar grandes obras a partir dos 50 anos. 50 anos? Nossa, então eu vou contar Não sou eu. um caso curioso. As pessoas adoram causos. Do professor Elgson. Do Elgson. Ele hoje morreu até há pouco tempo, né? Já faz uns 3, 4 anos. Não, já faz 6 anos. Por aí. Mas ele foi meu professor e na época eu fazia arquitetura, mas eu já tinha 2 filhos, eu era
enfim, eu tinha uma idade um pouco acima da média, né? E ele dizia, você talvez seja a única que vai se salvar daqui. Ele era muito... Eu achei muito triste essa frase dele. O resto aqui das meninas está condenado ao ostracismo. Ou algo assim. Porque pensa, elas vão casar, elas vão ter filhos, não vão levar adiante a carreira. Isso falando não só para mim, para todo mundo. Ah, ele estava falando na frente da galera. Aham. Eu digo, meu Deus, que triste isso aí. Mas pensa, ele falava isso, eu achava isso. Daí ele achava que eu podia me salvar, porque eu já tinha tido filhos, já eram grandinhos. Uhum. E que daí, quem sabe, eu pudesse vencer na profissão. Nossa. Não é triste ele falar isso? Oh, eu saí de lá arrasada, assim como as outras, né? Uhum. Agora Então... o professor Elkson, ele era de uma inteligência diferenciada, brilhante. Ele começava... Em um aspecto, né? Ele começava a falar aqui um assunto e ele ia mudando o assunto, e você dizia, mas isso não tem nada a ver com isso, com isso. Ele se perdeu, você pensava, né? E aí ele ia, e quando ele chegava lá no final ele fechava o assunto e tudo tinha uma ligação. Nossa, realmente. Eu lembro de ir na casa do Gandolf e ele tocar piano. Uhum. Ele era um cara das artes, não era necessariamente só da arquitetura. Não, e da pintura, e do desenho, e da fotografia, e da poesia. Sim. Uma pessoa muito interessante, né? Muito interessante. Mas ao mesmo tempo ele era cruel, viu? Sim. Vocês devem ter visto, ou passado por isso, ele pegar uma maquete de alguém que trabalhou a noite inteira e ele jogar no lixo e tal, dizer isso aqui não presta. Hoje seria processado, naquele tempo era uma licença de um gênio, né? Posso dizer o que eu... Não era? De rasgar projeto. Não, o que ele fazia? Ele preparava a gente para o mercado. Porque o cliente não tem que ter jeitinho para falar com você. Sim. Ele vai dizer gostei ou não gostei e você vai ter que aceitar e tentar reformular aquilo de uma forma. Me lembro que ele tinha aquela lapiseira 1.2, que é aquele grafite bem grosso. 1.2? E aí você tinha passado o fim de semana inteiro, o feriado, a noite, a madrugada, desenhando. E aí ele chegava, olhava e dizia assim, puxa, esse desenho tá legal, mas aqui, botava aquele grafite no meio do teu desenho, aquilo era igual uma era espada. Rasgar o peito, né? Era uma espada. Era uma espada. Assim. E aí você tinha que se segurar, dar aquele sorriso ainda, né? Manter a calma. Nossa. Porque ele fazia aquilo e olhava para ver qual era a tua reação. Aí você tinha que ficar neutro. Nossa. Bom, teve gente que desistiu do curso por causa dele. Eu e acredito. aí eu acho o seguinte, ele provou a pessoa. Se a pessoa não consegue superar uma frustração dessa, depois como é que ela vai enfrentar o mercado? Né? Talvez nem 8 nem 80, né? Mas o que ele fazia era um chacoalha meu nego, né? Pra dizer, a vida não é tão simples. Se tá ruim, tá ruim. Pô! E hoje em dia você tem que tomar cuidado. Eu sou professor, 10 anos dando aula em faculdade, agora eu só dou aula para engenheiros e arquitetos. Antes era para alunos. E cada dia mais você tem que ter cuidado de como dizer que tá ruim. E tá certo isso. E daí você tem que dar uma volta para dizer que não interessa quantas noites, mas se você não sabe que 2 mais 2 é 4, tá errado! E você tem que ter cuidado com isso. Tudo bem, mas aí é o seguinte, no mercado mesmo, o cliente vai ter jeitinho para falar? Nenhum. Não, né? Ou você... Voador, às vezes. Tá, e na hora que você vai falar com uma pessoa que está executando a obra ali para você, ou a mão de obra mesmo, você também tem que ter jeitinho para falar hoje com o sujeito, não é? Sem dúvida. Então, assim, eu acho que a gente realmente sempre está andando ovos, né? Tem que Por ter isso que cuidado. fala- Não, mas você pode falar uma coisa sem chocar tanto. Sim, sem sim. traumatizar. Porque tem gente que mas ficou traumatizada. teve. Você é um que Sim. traumatizou com o professor. Sim. Então, Sim. Não precisa, não né? precisa tudo isso. É. E, na verdade, com isso a gente volta e percebe que a arquitetura são relações humanas, né? Não é? Não é tecnológico, é humano, né? Porque a gente... É porque é exatamente isso, é um tripé. Então, se você for só humano, também não serve. Sim. Se for só artístico, Como é não multifacetada a nossa área. serve. né? Se for só técnico, não serve. Ou, então, se você é só técnico, você trabalha com uma equipe.
Porque eu já trabalhei com equipes onde tinha pessoas altamente técnicas. Sim. Né? Não me peça para detalhar aquele detalhe do detalhe do detalhe ali, daquele jeito, que aquilo não é uma coisa que eu gosto de fazer. Sim. Né? Mas a pessoa tem aquele perfil. Né? Então, eu acho que às vezes a pessoa pode ter um perfil diferenciado, Sim. não precisa todo mundo ser igual, nem deve, nem é, né? E essa composição de colegas, de amigos, eu acho que pode ser bem importante. Sem dúvida. Estamos nos minutos finais da nossa conversa, já está no charme dos 5 minutos, a mais, né? Porque claro que teria charme, né? Eu quase esqueci de cumprimentar um arquiteto que vocês provavelmente não conhecem, né? Que é o Dalton Vidot. Não, ele tá na live aqui, eu já cumprimentei. Dalton Vidot esteve aqui, foi uma live longuíssima, porque a gente falou não só de arquitetura, mas de viagens e viagens. Ele é um homem do mundo, né? Sim. E eu sou um aprendiz de ser um homem do mundo e amo viajar, né? E vocês também gostam, né? E o Dalton e a Dalton, Rosângela, a esposa dele, são meus amigos do peito de muito São, é? tempo. A Rosângela foi minha colega no ginásio. Ah, é? Com 10 anos nós nos conhecemos, né? Então, faz pouco tempo. Sim, sim. E daí eu fui à casa dele pra gente fazer aquelas vídeos prévios e daí ele falou, o quintal da minha casa é o Barigui. Geralmente é uma metáfora. Não é uma metáfora, não é uma metáfora. literalmente. Ele tem uma chave de um cadeado que na frente da casa dele abre e ele entra pra Barigui. Inacreditável, foi um privilégio a live, né? Como tá sendo essa aqui? Olha, pessoal, eu acho que a gente tem muito assunto para conversar e eu vou ter que pedir licença para a confraria para daqui a alguns meses a gente voltar a bater outro papo. Pode ser? Pode, né? Com Então, certeza. será um prazer. Falar de arquitetura é um Tem mais prazer, hidroares sempre, principalmente também, com grandes ok. colegas. Vamos mencionar mais algumas pessoas e fechar nossa live que tá maravilhosa, mas ela tem que fechar. A Amir Charozzi entrou aqui também, que bom. A Luciana Rigondanzo, parabéns pela live. A Adriana Kruger, que estudou comigo, que legal. Krieger, Carol Armas, Agnes Becker, Ângela Cetim. A Agnes, da Mactube. É? A da Mactube! É, a nossa querida sim. fornecedora. Claro, que legal! Nossa, eu tenho que conhecer melhor a Mactube, eu sempre passo na frente. Ali, Sensacional, ali na Brigadeiro Franco, Na quase Brigadeiro, esquina com isso a aí. Júlia da Costa ali em cima, né? É, Padre Agostinho. É isso. Sim, Aham. que legal! Dani Graciano Souza, Luiz Menucci, Camila Dallabona, Da Labona? Ah, isso, Camila Dallabona, Glória Caniac, Alexandre Depoli, Cíntia Caras. Oi, Cíntia. A Cíntia trabalhou comigo. Ah, é? Que legal, Cíntia. Que bom privilegiar você nos privilegiar. Ricardo Alberti, Elétrico Andy, Agnes Becker falou, o que mudou na arquitetura de 5 anos pra cá, o que eu acho, se eu puder dar um pitaco, né, eu diria que a gente pode incluir a pandemia, né? Sim. a pandemia. Que mudou os projetos, mas que isso hoje a foi- residência virou residência mais eu acho que Foi de escritório. 3 anos pra cá. De 3 anos pra cá, eu mudou acho muito, o né? seguinte, mudou muito o conceito, né? Sim. E mudando o conceito, muda o que você precisa pôr. E eu acho que uma coisa que sempre muda a cada 5 anos é a iluminação. É? A iluminação, eu ela diria que muda. até menos do que 5 anos. A É a iluminação, iluminação, ela né? muda Como muito. os perfis LED que entram em movimento, ligam aqui, não, vem pra não, cá, né? é. A construção de relacionamento entre os perfis e os da Cláudia, me ajudem? Os painéis ripados, Os painéis né? ripados, como conversaram bem, Não, né? A não só iluminação isso, você assim, tem que se atualizar. E olha, como eu tenho totalmente. entendido que uma casa noturna é outra casa, não é? É, E eu tô sim. falando por dentro e por fora. Ela nasce de novo, não é? Ah, A iluminação, ela cria, né? Ela cria novos ambientes, ela cria cores, ela cria tudo. é. E a iluminação, que saiu de um sistema do incandescente, que eram fábricas de lâmpada, hoje as lâmpadas são fabricadas com fábricas eletrônicas. Sim. Então o fabricante que continuou lá morreu. Né? Então, hoje a eletrônica que faz a iluminação. Sim. Então, mudou tudo, É. né? Demais, né? Então, É, nesses tá últimos tudo. 5 anos, uma das coisas que mudou, com certeza, Muito, muito. foi a iluminação. Quando você acha que já tá craque em Muda iluminação, tudo. uma reviravolta vem.
Por isso a gente tem que estar estudando todos os Todo dias. dia. Exato. E todos os dias são importantes. A nossa vida ordinária do ano não é aquela data específica, aquele evento ou aquele projeto, mas é a construção ordinária do dia a dia que nos constrói, né? Sim. Cumprimentar aqui os tchauz, né? O Denis está falando, Denis, mestre de pintura, lenda, meu amigo, que um dia ele quer estar aqui e tal. É legal falar com um mestre de pintura, um cara que tem 20 anos de história, né? Mais Sim. até. Com outro profissional que fala de cores às vezes. Eu acho que a gente pode pensar nisso. A Janaína dizendo parabéns pela live, que essas duas são incríveis. A Obrigada. Cristiana Marim. A Cristina Marim. Cristina Marim. Minha amiguinha do coração. Sua amiguinha dizendo sucesso sempre, meninas. A Fabiana também dizendo que foi maravilhosa a nossa live. A Cláudia Canales, incrível também. Como ela ensina a gente sempre, né? Adoro você, Cláudia. Nossa. A energia dela também é ótima. Não, Sempre, demais, né? demais. E os sapatinhos dela são lindos. Ai, eu nunca preciso. Vou agora prestar atenção nos pés da Cláudia. É, né? Peculiares. É? Você olha o pezinho, você diz a Cláudia. É mesmo? Não precisa nem ela chegar. E a outra, Cláudia, minha amiga Sovierzolski, que diz que foi maravilhosa. E foi mesmo. Obrigada. Meninas, foi um privilégio. Obrigada. Vamos fazer mais um brinde. Igualmente. Mais um brinde. Mais um O brinde último brinde para todos os nossos aqui. colegas, Um brinde amigos. a grandes encontros. Que se repita, Que a gente né? possa Apoiadores. sempre entrar pequeno e sair um pouco maior. E entender que a gente tem que continuar crescendo, não é? Amém. A nós. Amém. E a nós. A Bernadette também. A todos nós. A toda a confraria. A toda compra. Pessoal, nos despedimos aqui. Toda segunda-feira a gente bate papo com os grandes. E hoje a gente bateu um papo com duas imensas charmosas. Olga Bergamini, Rosa Daledoni. Bernadette, vem aqui também. Tchau, pessoal. Tchau, Bom ver pessoal. vocês. Segunda-feira espero vocês. Confra Papo. Beijão. Bye. Tchau, tchau.